O que você faria se não fosse o medo? Eu sou João Paulo Crestani e eu trago o desenvolvimento humano. Essa frase, o que você faria se não fosse o medo, é do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. E eu gostaria hoje de falar um pouco sobre essa emoção e como ela pode estar prejudicando a sua vida ou de alguém que você ama. O medo, assim como todas as outras emoções, a raiva, a alegria, a felicidade e até mesmo a dor, são emoções importantes para o crescimento e o desenvolvimento da vida humana. Se não fosse o medo, nós correríamos riscos desnecessários e colocaríamos a nossa vida em perigo o tempo inteiro, não é verdade? Então, o medo por si só não é algo negativo. O problema que eu vejo é quando o medo toma conta da vida de uma pessoa. Sempre que alguém é possuído pelo medo ou então deixa sua vida ser levada por essa emoção, essa pessoa começa então a vivenciar situações que ela provavelmente não gostaria. E é nesse sentido que eu vejo que o medo ele traz algo, ele traz ganhos e também traz perdas. O que eu percebo é que a pessoa perde quando ela vive pelo medo. A primeira coisa que eu percebo é que ela perde oportunidades. Alguém que é dominado pelo medo teme o fracasso o tempo inteiro. Então ele muito provavelmente vai deixar de se arriscar, vai deixar de agir quando deveria agir, para que não faça aquilo que possivelmente vai deixá-lo com medo. Normalmente, quem está dominado pelo medo é alguém que passou por uma situação difícil no passado e teme que a qualquer momento isso possa voltar a acontecer. Como o nosso subconsciente ele não tem noção de tempo, passado, presente e futuro são a mesma coisa, uma pessoa dominada pelo medo está constantemente vivenciando aquela situação que foi dolorosa para ela. É por isso que oportunidades vão acabar passando e essa pessoa vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Além disso, eu percebo que quem está dominado pelo medo perde os seus relacionamentos. Para que viver qualquer tipo de relacionamento, até mesmo com pai, mãe, ou um relacionamento com alguém que você deseja, um relacionamento conjugal, por exemplo, você precisa confiar nessa pessoa. Alguém que teme o tempo inteiro, ou que está dominado por qualquer tipo de receio, tem muita dificuldade de confiar. E com isso, o que nós percebemos? Que as relações vão se tornando cada vez mais superficiais. Relações onde não há profundidade, não existe confiança, não existe entrega e não existe verdade. A pessoa sempre vai ficar o tempo inteiro desconfiando que o outro pode estar tramando algo contra si. Ou seja, uma traição, ou vai passar a perna em um negócio, algo nesse sentido. Mas normalmente o problema não é o outro, o problema é na pessoa que está sendo dominada pelo medo. Mas o medo não traz só perdas, ele também traz ganhos. Não que esses ganhos sejam positivos. Junto com o medo, ele sempre traz algumas emoções que são suas parceiras ou suas coleguinhas. Então a pessoa, quando vive dominada pelo medo, ela ganha culpa, ansiedade e frustração. A ansiedade é a primeira delas, porque quando alguém vive dominado pelo medo, essa pessoa está o tempo inteiro preocupada com algo que pode vir a acontecer, normalmente algo de errado. Uma pessoa que vive dominada pelo medo, quando ela se permite fazer alguma coisa e essa coisa dá errada, seja lá qualquer situação que for, essa pessoa vai acabar tendo muita culpa e muita frustração. Então, essa pessoa possivelmente ela vai ficar o tempo inteiro preocupada com o que pode acontecer e, se acontece alguma coisa ruim, vem a culpa e a frustração. O pensamento que eu percebo é mais ou menos assim: olha lá, eu falei que não deveria ter feito isso, agora você fez, deu tudo errado. Você é uma pessoa horrível. E os pensamentos vão ficando cada vez piores, cada vez piores. E isso reforça a sensação do medo. Além disso, eu percebo que o medo distorce a autoimagem da pessoa. Quando uma pessoa é dominada pelo temor ou pelo receio, ela não percebe exatamente quem ela é. Ela não consegue enxergar exatamente qual é a sua identidade, qual é a sua essência. E com isso, ela vai tendo uma autoimagem distorcida. Cada vez menos ela vai percebendo quem ela é de verdade, quais são as suas capacidades, quais são as suas habilidades e muito menos ela consegue se permitir vivenciar as experiências. Essa pessoa, dominada pelo medo, normalmente é alguém que não vai lutar por algo que gosta. Ou, se o desejo de conquistar essa coisa, esse objeto, essa pessoa é muito importante, quando ela estiver quase chegando lá na frente, ela vai acabar se sabotando. E a autossabotagem é algo que tem sido vivenciado por muitas pessoas.
Eu conheço muitas pessoas que estão se sabotando o tempo inteiro. E elas não percebem que, na verdade, a emoção que pode estar por trás disso tudo é o medo. Porque se ela tem o medo de não merecer aquilo, de não ser alguém que realmente é capaz e merecedora de conquistar aquilo, quando ela está prestes a conquistar, ela vem e se sabota. Seja isso uma meta de emagrecimento, um trabalho novo, uma meta profissional, qualquer situação que impede você de chegar nas suas conquistas, pode ser o medo te dominando. O que eu percebo com tudo isso, e eu gostaria de deixar isso claro nesse vídeo? O medo, ele é uma grande prisão. É uma prisão que prende a pessoa e priva ela de viver toda e qualquer tipo de abundância na sua vida. Lembrando que a abundância não é não ter falta de alguma coisa, mas a abundância é ter tudo aquilo que nós queremos de sobra. É ter abundância nos relacionamentos, é ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira próspera, é ter saúde, é ter tempo de lazer, ter divertimento, é poder ajudar as outras pessoas sem preocupação que algo venha te faltar. Isso é abundância. E alguém que vive dominado pelo medo não consegue vivenciar isso na sua vida. Então, depois disso tudo que eu falei, você pode estar me perguntando, tudo bem, eu já percebi, o medo é uma coisa horrível, eu não posso me deixar dominar por ele. Como eu posso então me livrar do medo? E é disso que eu gostaria de falar para a gente finalizar esse vídeo. Eu separei 3 possibilidades, e eu gostaria então de compartilhar a primeira com você. Não é porque você tem medo que você vai conseguir vencê-lo de uma vez só. Normalmente, existe algo muito forte por trás disso tudo. Então, a melhor estratégia para você, se você quiser lidar com isso sozinho, é dar pequenos passos. Em inglês a gente chama isso de baby steps. Primeiro vai engatinhando, depois vai andando apoiado nas coisas, depois começa a dar os primeiros passos sozinhos. Ou seja, não vai querer enfrentar o seu maior medo logo de cara. Vai fazendo aos poucos. Se você tem medo de se relacionar com alguém, por exemplo, não vai entrar num relacionamento de cabeça, mas comece conhecendo pessoas. Se permita conversar com estranhos. Se permita perceber e conhecer as pessoas e perceber que algumas sim são confiáveis, outras talvez nem tanto, mas que você pode confiar nas pessoas. Se você tem medo de se arriscar, de fazer algum esporte, alguma coisa nesse sentido, comece com algo menos traumático, algo menos que vai exigir menos de você. E aos poucos, a cada conquista, você vai aumentando o nível do risco que você está correndo. O que justifica essa estratégia? Porque o seu subconsciente, se você está sendo dominado pelo medo, ele está o tempo todo reforçando que o mundo é perigoso, que as situações, que você é uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada, que não deve se arriscar, que estar na sua zona de conforto é o melhor para você. Então, se você decide fazer uma estratégia de lidar com pequenas situações aos poucos, você vai acumulando vitórias. E o seu subconsciente, a sua mente, vai se convencendo de que você é uma pessoa capaz, merecedora e que consegue sim superar as suas dificuldades. E com o tempo, conforme você vai se moldando nessa nova situação, você vai conseguindo então vivenciar tudo aquilo que você deseja. A segunda estratégia que eu gosto de falar bastante é com relação à comunicação não verbal. Uma pessoa que vive dominada pelo medo normalmente vai ser uma pessoa fechada, uma pessoa normalmente com uma postura um pouco caída. Se você deseja enfrentar o seu medo e ter coragem, você precisa melhorar a sua postura, estufar o peito, olhar para frente, manter a cabeça para cima, a cabeça reta, a sua coluna o mais ereto possível e os ombros sempre para trás. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um vídeo da Amy Cuddy, é uma pesquisadora norte-americana que fala sobre a linguagem corporal e sobre como as posturas de poder podem te ajudar a não só superar o medo, mas também a ter resultados incríveis na sua vida. E por fim, a última estratégia que eu vejo que é a mais importante e é o que tem ajudado a minha vida e aos meus clientes a superarem os seus medos é tratá-los. Como que você pode fazer isso? Existem inúmeras terapias, desde a psicoterapia com psicólogo, até mesmo o tratamento medicamentoso com psiquiatra, caso a sua situação de medo seja um pânico, ou até mesmo você percebe que está com uma síndrome de pânico, você precisa procurar um médico. Nesse momento não adianta querer enfrentar tudo sozinho, é preciso buscar ajuda. E também é aquilo que tem feito a maior diferença na minha vida, que é a hipnoterapia.
é o uso da hipnose para acessar essas emoções, esses traumas, esses acontecimentos do passado que causaram e que tornaram que você ou a pessoa que você gosta seja uma pessoa tão medrosa. Através da hipnose, nós acessamos esses eventos, nós damos um novo significado para ele, nós entendemos o que aconteceu naquele momento e nós conseguimos então nos livrar do medo. E livre do medo, meu amigo, minha amiga, a vida é totalmente outra. Você não vai precisar se esforçar para se arriscar e você talvez nem precise seguir nenhuma dessas outras estratégias. Porque sem medo, sem aquele sentimento tomando conta da sua vida, você vai perceber que é possível sim conhecer pessoas novas, é possível sim arriscar, tomar novas oportunidades. E além de perder o medo, a gente acaba perdendo essas emoções que são associadas a ele. Nós perdemos a ansiedade, nós perdemos a culpa e perdemos também a frustração. Uma vida sem medo é uma vida de verdade. E só assim é possível viver a abundância em cada uma das áreas da vida. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa uma curtida aqui, compartilha com alguém que você sabe que precisa lidar com o medo para que tenha uma vida cada vez mais abundante. Eu sou João Paulo Crestani e eu agradeço muito pela sua atenção.